guardando o mistério em uma consciência pura. Como é que a gente consegue ter uma consciência pura? Eu sou muito fã de Agostinho de Hipona, não faço essas reflexões diárias que ele fazia, mas é muito bom a gente refletir até no decorrer do próprio dia, o que é que estamos fazendo, se estamos agradando, se não estamos agradando, se estamos diante do outro praticando as leis divinas. A nossa mente precisa estar harmonizada com o divino sempre. Então, nós precisamos, sim, refletir para o nosso melhoramento e manter uma ideia livre de impurezas, de corrupções, para que a gente esteja sempre harmonizado com Deus. E em cada momento que a gente dispersar e que pensamentos negativos, horas difíceis vierem, quando vierem a querer alimentar a nossa alma, a nossa mente e nos tirar da luz, nós devemos nos reconectar com Deus. E como é que a gente se reconecta? Com orações. E a gente sabe muito bem, quando não estamos, quando estamos vacilando. Então, a gente precisa praticar o vigiai e orai, para que essa mente esteja tranquila, límpida, cristalina. Vamos à mensagem de Emmanuel. Ele nos diz: curiosidade ou sofrimentos oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. Em todos os lugares, observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm pressurosas ao templo ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. O fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. O que lhes vibra no coração é caprichoso, insatisfeito, é capricho insatisfeito ou feridos pelos azorragues, castigos, ou seja, pelas torturas de experiências cruéis. Claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Paulo de Tarso, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com traço firme. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. A consciência obscura ou tisnada inclina-se invariavelmente para as retificações dolorosas, em cujo serviço podem nascer novos débitos, quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. Os aprendizes do Evangelho devem recordar o conselho paulino, que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Passo para você, Dora. Obrigada. Neste momento, eu passo a palavra ao Gilson para que ele possa fazer a nossa oração de abertura do Evangelho. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos agradecer pelo dia de hoje e pedir ao Pai que o amanhã seja mais gratificante para todos nós. Vamos fazer hoje a petição do aprendiz, de Bezerra de Menezes. Senhor Jesus, deste-nos a conhecer a grandeza do bem, ensina-nos a praticá-lo. Quando não posso oferecer-te o serviço excelente
Orienta-me para que eu faça o melhor ao meu alcance. No entanto, se as circunstâncias estiverem contra os meus propósitos, ampara-me a fim de que te entregue um bom trabalho. Se isso, porém, não me for concedido, uma vista de imperfeições que carrego, permita-me a confiar-te o meu esforço sofrível. No entanto, mestre, se ainda aqui estiver sobre o impedimento para a concretização do meu desejo, auxilia-me a trazer a migalha de bem que eu puder. Mas, de qualquer modo, rogo-te, Senhor, para que me livre da inércia e de que, embora em me arrastando, consiga algo aprender para servir, servindo ao próximo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transbordando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje, com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Dora. Obrigada, Gilson. Neste momento, com nossos pensamentos elevados ao nosso Pai Celestial, peçamos a permissão a Ele, a Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, nosso mentor, Doutor Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa, e toda a sua egrégora de luz, para passar a palavra à nossa querida amiga Glacia Helena, para leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida. Boa noite a todos que eu ainda não dei. Se minha câmera falhar aí, vocês já sabem que é a internet que está bem ótima, para não dizer, para a gente dar positividade, né? Então, que a paz do Cristo esteja no coração de cada um, dentro do lar de cada um, mesmo aqueles que não têm lar, mas que Jesus esteja presente e seja presente sempre. Porque quem a Deus diz assim, ele não faltará a ninguém. Então, a gente vai para o capítulo discorrer esse Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma perfeição de Kardec, quando ele pega uma frase e faz um leque desse para a gente. Né? Eu chamo sempre, eu costumo falar que a gente desliza nas palavras do Pai. Então, a gente vai ler capítulo 7, bem-aventurados pobres de espírito. Aí diz, e o que é preciso entender por pobres de espírito? Aí aqui eu já peguei humildade de coração, porque muitas vezes tem pessoas que confundem o pobre de espírito com aquela pessoa que é ignorante, que é soberba, que é egoísta. Isso aí é um pobre de espírito, né? Mas o pobre de espírito que Jesus diz assim, bem-aventurados é aqueles humildes, aqueles que agem por simplicidade, sem arrogância, sem egoísmo, sem o orgulho, com compreensão, com piedade, se colocando no lugar do próximo. Isso é pobre de espírito. Esse é o que vai se encontrar no reino de Deus. E diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Já está lá em São Mateus 5:3. Depois eu leio rapidamente o que Emmanuel nos fala, que ele tem várias passagens que eu até já marquei, para a gente dar uma ligeira lida, até porque o nosso tema hoje é bem curtinho, né? Só do 1 e 2. Bem diferente de quem leu o capítulo 6, não foi? Quem foi? Foi seu Arlindo, não foi? De 1 a 8? Eu acho que foi. Mas vamos para lá. Foi não, né? Mas Foi, vamos para lá. Vamos para lá.
A incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados pobres, é o que eu disse, ó, a incredulidade se divertiu. Por quê? Porque as pessoas diziam assim, você é um pobre de espírito, porque a pessoa é ignorante, é arrogante, é cheio da soberba, é achando que não pode, que não deve, que, enfim, nunca faz. Aí, bem-aventurados pobres de espírito, como sobre muitas outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é para eles e não para os orgulhosos. Olha aí. Aí, eu não sei cadê o livro. Aí, então, os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão muito frequentemente a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los. Lembra daquela passagem que eu não sei bem onde é? A gente lê tanto, né? E às vezes a gente ainda dá umas perdidas, né? A passagem que diz assim: o primeiro será o último e o último será o primeiro. Pronto. Margot se lembrou, mas o microfone dela está fechado, mas tudo bem. Aí, então, aqui, ia negar mesmo a divindade. Aí, então, aqui, quando fala exatamente isso, poderá rebaixá-los. É a gente chegar nos lugares, é a gente chegar em qualquer ambiente, não se achando o melhor, o porquê daquilo, não porque eu sou doutor, não porque eu sou o orador, não porque eu sou o diretor, o presidente. Não importa porque isso, ninguém vai chegar lá com esses títulos. Esses títulos é terreno. Então, começa por aí os pobres de espíritos, humildade e simplicidade, serenidade, compreensão, grandeza de espírito e a fé. Eu já disse aí aquela oração que eu sempre gosto de dizer no meio das minhas oratórias. A fé para seguir adiante, a grandeza de espírito para perdoar sempre. A compreensão para a gente esperar o tempo de Deus, não é o nosso. E a serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos mudar. Porque tem coisas que nós não podemos mudar. E a gente, quanto menos lástimas, quanto menos reclamações, quanto mais evolução, melhor para a gente. Quanto menos essas outras coisas que eu falei, melhor para a gente. Quando aquela frasezinha que eu gosto de dizer, quando a gente reclama, nós clamamos por o que não queremos. Quando a gente agradece, é toda uma graça que desce. Ou consentem-se em admiti-lo, contestando-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem o governar. Isso que tudo que eu acabei de falar. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, é para eles sem apelação. Aqui era eu lembrando do nosso filósofo Sócrates, né? Porque teve aquela sacerdotisa que disse que olhou para ele, viu as coisas que ele fazia e disse que ele era o homem mais inteligente de Antena naquela época, né? E ele olhou para ela e disse: não, vou provar a você que eu não sou. E então saiu procurando as pessoas, principalmente nos locais onde tinham pessoas que trabalhavam, né? E ele pegou logo um artesanato, alguma coisa desse tipo, marceneiro, alguma coisa, que fazia alguma coisa diferente. E ele, quando ele fazia a pergunta que a pessoa respondia, ele já sabia daquela resposta.
Então, ele sentiu que realmente ele sabia, mas existia algo por trás que ele também ainda não entendia. Então, ele chegou para ela e mostrou que atrás daquelas confecções, daquelas coisas, existia algo que ele não compreendia, que ele também não entendia. Olha, a humildade e a simplicidade. Isso eu já estou dando o exemplo do Sócrates. Se recusasse a admitir o mundo invisível a um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima da sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar, e que os faria descer de seu pedestal. É porque eles não têm senão sorriso de desdém por tudo que não é do mundo visível e tangível. Ele se atribui muito do espírito e de ciência para crer nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levem a sério por pobres de espírito. Olha aí, pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, que quer que digam, lhe será preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam. Lá seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Todos nós um dia seremos, sim, buscados, né, para a perfeição, buscados para a regeneração, buscado para a gente entrar nos mundos dos ditosos, depois do mundo celeste. Imagine quanto tempo nós ainda temos de idas e vindas. Então, por nós termos esse tempo de idas e vindas por aqui, vamos aproveitar então esse que nos deu esse leque, que nos deu essa oportunidade da internet, de a gente se comunicar com o mundo, da gente mostrar ao mundo o quanto Jesus é importante, o quanto que Maria é importante, o quanto nosso Papai do Céu é importante. E nós, muitas das vezes, nós já sabemos de alguns países por aí que estão simplesmente proibindo até falar o nome de Jesus. Nós já estamos sabendo disso, mas não é isso que vai nos calar. Isso aí aconteceu muito com a Joana d'Arc, né? Que foi para a fogueira porque falava, porque queriam que ela negasse, ela não negou. Então, bora lá. Mas Deus, que é justo, que não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem as igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade. Isso não significa dizer que existem aqueles que não irão entrar. Sim, todos vamos entrar. Mesmo aqueles que ainda estão nos erros, que ainda estão nas imperfeições, aqueles que estão ainda no mundo já, né, na passagem, né, da vida para a outra estrada, mas estão na erraticidade. Ainda mesmo assim, ele ainda vai pegar o seu cajado, vai puxar e vai eleger esse cidadão. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que crê mais em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. Olha só, a humildade no plano das virtudes que nos aproxima de Deus, e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. Tem muita coisa importante nesse evangelho que às vezes a gente lê e a gente ainda passa despercebido de umas palavras tão significantes. Quando a gente vai na leitura, aí a gente vai pegando. É uma coisa assim incrível. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mas vale, pois, para a felicidade futura do homem, ser pobre em espírito no sentido do mundo e rico em qualidades morais. Olha aí, resumiu perfeitamente essa parte aí, que eu vou até grifar aqui. Aí eu peguei aqui a parte de Emmanuel, que nos fala sobre
a simplicidade, que diz, no livro O Consolador, ele faz uma pergunta que diz assim, como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? E então o livro O Consolador diz, na pergunta 313, o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, olha aí, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Não costumais até hoje dominar os vitoriosos dos séculos nas questões puramente materiais do homem e do espírito? É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos ali seguirem os ensinamentos sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Antes de ler aqui uma passagenzinha de Emmanuel, eu quero lembrar também, eu já falei do filósofo, né, do Sócrates, quando ele disse que ele não, por mais que ele soubesse, ele ainda não sabia, né? Mas foi de outra forma que ele falou, mas não foi aquela forma que as pessoas costumam falar. Então, também nós temos São Francisco. Para que humildade e simplicidade mais? Chico Xavier. Quando Chico Xavier desencarnou, a humildade que era sua casa. Quando Haroldo Dutra disse que entrou dentro da casa do Chico, mesmo depois dele desencarnado, ele disse que chorou de emoção da simplicidade que era a sua casa. Porque ele não era apegado aos bens materiais. E quantas as pessoas, meu Deus, hoje aqui em Picos, muita gente perderam tudo que tinha. Outros perderam grande parte, outros perderam seus entes queridos, com a enchente que está havendo, né? E então, mas quantos e quantos não podem comprar 1 quilo de arroz? Quantos já estão com sua casa mobiliada? Agora, muitos desses que não podem comprar 1 quilo de arroz, que não pode fazer muita coisa, que estão sendo ajudados, estão tão felizes porque se salvaram, porque não desencarnaram. E agradecendo, não lastimando, mas agradecendo a Deus por tudo que Deus tem dado. E São Francisco, com a sua simplicidade, está até no livro, deixa me ver aqui. No livro Pensamentos que Ajudam, de João Carlos de Luca, diz assim, para se chegar à humildade, isso é o nome do título, é franciscar. Para se chegar à humildade, o Buda costumava aconselhar as pessoas a olharem todos os dias, olha que coisa incrível, todos os dias para o chão, para olhar as formiguinhas e os insetos. E a pessoa se achava, então, grande, gigantesco, em busca daqueles que ali estavam se rastejando. Aí, depois que olhassem tudo aquilo que se rastejava, que estava ali, que era minúsculo para você, levante seu olhar e olhe para a estrela, olhe para o céu, olhe para o sol, olhe para contemplar. Tão grande é o universo, então, quão pequeno nós somos. Aí São Francisco diz assim, somos orgulhosos porque criamos a ilusão de sermos superiores aos outros e nos tornarmos soberbos, arrogantes, personalistas, excessivamente vaidosos. No fundo, não aceitamos que somos de fato, não aceitamos que, convivendo com as nossas potências, temos também as nossas fraquezas, imperfeições e vulnerabilidades. O sentimento de orgulho que nos faz criar uma segunda personalidade, olha aí, desconecta do nosso eu verdadeiro. Essa autodesconexão não deixa de ser uma doença psíquica
talvez, e capaz de gerar muitos dissabores em nossa vida. Aí ele termina dizendo assim: não seria por isso que a humildade e a simplicidade tornaram-se São Francisco, um ser tão admirado em todo o mundo? Será que a gente não poderia também franciscar? Isso está no livro Pensamentos que Ajudam, de João Carlos de Luca. No Emmanuel, ele nos diz assim: há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza, encontramos pobres lamentavelmente ricos de sorvenice. Olha aí. Também existe o inverso, né? Somos defrontados em toda parte por grandes almas que se fazem humildes. E o serviço no Senhor, na pessoa do próximo, e frequentemente surpreendemos espíritos rasteiros, envergando túnicas de vaidade e dominação. Pobreza e a pequenez não existe na obra divina. Todos os seres, todas as tarefas e todas as coisas são peças preciosas na estruturação da vida. Isso tudo dito por Emmanuel. E Emmanuel ainda nos diz assim: lembra-te de que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. O sábio que honra a ciência, o direito no presente da semente, que lhe garante a benção da mesa. Aí ele fala e vai falando: seja simples e espontâneos, na senda em que a atualidade nos situa, aprendendo com a vida e doando à vida o melhor que pudermos, para que, em nos candidatando à láurea da bem-aventurados, possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo eterno que nos recomendou: aprendei de mim, que sou humilde de coração. Isso disse Emmanuel. E então, eu lembro aqui também de outra passagem que fala exatamente sobre São Francisco, quando ele, na passagem dele na Terra, né, ele simplesmente deixou para... Ele se desprendeu dos bens materiais, olha que gato lindo, dos bens materiais, que então o pai o tinha. E o pai queria que ele fosse aquele cara, porque ele era um homem muito bonito, um homem muito vistoso, muito culto, né? E de rico, bem afortunado. Mas ele, quando viu, e o chamado, o despertar, e como Rita falou, eu adoro as palestras de Rita também, né? Aí eu sempre, depois que eu gravo e tudo, gente, eu vou dormir às vezes ouvindo Margot, ouvindo às vezes seu Arlindo, às vezes é ouvindo a mim mesma, é ouvindo Rita, porque é satisfatório você repetir, você conseguir rever, porque é um aprendizado, sempre é aprendizado. E então São Francisco, ele se doou aos mendigos, aos leprosos, mas pela simplicidade e humildade, porque não adianta você dizer assim: porque eu sou uma pessoa muito humilde, eu tenho muita pena. Humildade não é pena, tem o humilde e a humildade. Humilde e humildade, por sinal, eu peguei no livro Espiritismo de A a Z, que até fala sobre essa diferença, né? Espiritismo e humildade, que diz assim, cadê? Deixa eu me ver aqui. O pobre, o verdadeiro pobre, envergonhado, modesto e altível para nós, é um rico decaído, que porventura expia a nudez e o abuso que fez outrora na sua opulência. Isso aí é o pobre. Aí o pobre de espírito, Jesus entende os baldos da inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Bem-aventurados os pobres, os humildes, que têm a candura e adorável simplicidade das crianças. Porque deles é o reino dos céus. Novamente, a progressividade da revelação divina.
pobres de espírito, na acepção em que Jesus empregou essas palavras, deve-se entender aqueles que, aspirando à perfeição e comparando com o ideal a ser atingido pequenino grau de adiantamento. Gente, eu até parei aqui, porque quando eu leio, geralmente eu lembro de alguma coisa que eu já li, que eu guardo muito para mim. Eu sempre gosto também de falar para vocês, é da história de Jó. Para que humildade maior e simplicidade maior, ele se submetia a Deus. Humildade e o ser humilde é a gente se submeter, é a gente saber que existe um Pai maior, é a gente saber que nós somos pequeninos, que nós somos aprendizes, que ninguém aqui é mais que ninguém. Estamos todos no. Eu até costumo dizer para minha irmã que nós estamos todos na fila. Eu digo agora para a gente, nós estamos todos no mesmo barco. Ninguém afunda mais, nem ninguém afunda menos. Uma hora vamos ser, sim, resgatados para onde a gente for. A esfera que a gente vai é de acordo com a vida que nós estamos vivendo. E o que estamos fazendo? O que estamos fazendo de melhor hoje? Será que estamos respeitando, compreendendo, tendo piedade, sendo humildes, sendo menos orgulhosos, menos vaidosos, menos egoístas? Se achar mais humildes, saber que tem um Deus poderoso, um supremo, que está no nosso comando, que nada nós fazemos sem o consentimento, tudo é de acordo com ele. Então, a história de Jó, ele era afortunado, olha aí, ele era muito rico, Jó. Tinha uma família linda, 3 filhas, 7 homens, eram 10 filhos, a sua esposa. Então, certo dia, eu falei isso aí até na semana passada, eu acho, do espíritozinho inferior, que veio tipo, desafiar Deus com a fé de Jó. Aí eu pergunto, como está a nossa fé? Será que no balanço, no sacolejo do dia, nós também sacolejamos a nossa fé? Nós também nos sacolejamos a nossa determinação, a nossa perseverança? Será que a gente não se balança um pouquinho, a gente não fica em cima de um muro, duvidando das coisas? Porque, às vezes, nós dissemos assim, eu vejo gente que perde uma coisa, mas tem pessoas que perdem quase tudo. E aí? Aí lembro da história de Chico. A gente só devolveu as coisas. Nós só devolvemos as coisas. Sejam os entes queridos, sejam os pertences, a gente só devolveu. Porque tudo em nossa vida tem o retorno. Nada é por acaso. Tudo que vai, vem. Então, o tempo como hoje, aqui no livro diz assim, a humildade retrata aquele que tem conhecimento real de suas limitações, é modesto, é submisso às leis morais e em cujo coração não há lugar para o orgulho, a vaidade e a presunção. Aí, e o humilde, isso aí é humildade. E o humilde é aquele que sabe calar quando poderia gritar, que sabe tolerar e suportar com grandeza de ânimo e ao excesso alheio, para depois, serenamente, restabelecer a normalidade de uma situação. Aquele que compreende a superioridade da calma sobre a irritação, a centelha da tolerância sobre a intolerância, o valor da modéstia sobre a insolência, e a coragem da paciência sobre a irritação, a elevação do comportamento ponderado sobre a atuação agressiva. Tudo isso está no livro de Espiritismo de A a Z. Muito, muito, muito importante. Aí aqui ele fala sobre a pobreza de espírito, que diz assim, os pobres de espírito são os que só confiam no Senhor, e não em si mesmo. Olha a história de Jó. Porque tudo ele recuperou. Nada abalou a fé de Jó. Por mais que ele tenha perdido tudo, nada abalou a sua fé. E diz, são os que, reconhecendo o dever, tudo ao Criador,
reconhece que nada possui, que realmente nós não possuímos nada, tudo é dele, não é isso? Aí eu também tenho um grande exemplo para contar, que eu até tinha marcado aqui na minha folha que caiu, mas eu lembro, do Jerônimo Mendonça. Para que humildade maior e simplicidade e aceitação da serenidade das coisas que nós não podemos mudar? Chegar numa palestra, numa maca, só virar a cabeça, porque nada se mexia depois da cabeça, e perguntaram para ele o que ele faria, o que ele queria para ser feliz, e ele, sorrindo, disse: só virar de um lado para o outro. Precisa humildade e simplicidade maior que essa também? Então, a gente tem N exemplos de humildade e simplicidade. Chico, São Francisco, Jerônimo Mendonça, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, que dormia, pegava, dava uma cama para ela, ela dava a cama para aquele doente e dormia na sua cadeira, no chão, do modo que desse, mas a preferência era para o próximo. A preferência não era para ela, era para o próximo. Aí diz aqui: cada dia nova revelação do Senhor para a existência. Cada companheiro da estrada é campo vivo a que podemos arrojar as sementes abençoadas da renovação. Cada dor é uma bênção para os que prosseguem acordados no conhecimento edificante. Diz Emmanuel: aprendei de mim, como diz o Cristo, que sou humilde de coração. E como o nosso tempo urge, né? Hoje eu peguei um hino que eu acho lindo, vamos louvar hoje, tomara Deus que eu acerte, mas eu vou até só pelo menos a metade, que tem muito a ver comigo, tem muito a ver com todo esse retrocesso que deu na minha vida. Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, já teria desistido. Até difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças para seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas num certo dia, como outro qualquer, desses que a gente já quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte que estou com você. Sou eu mesmo, Deus, que te ajudo. E é isso, é a gente confiar, é a gente acreditar, é a gente saber que existe. Não importa qual caminho que a gente vá, confia, só confia, entrega. Nada está nas nossas mãos. As nossas mãos está a escolha do bem, a escolha das coisas edificantes, as coisas que nos faz caminhar no caminho de Jesus, como diz nosso padre João Maria, acho que é Zezinho, andar como Jesus andou, sonhar como ele sonhou, sorrir como ele sorria. E é isso que a gente tem que fazer, agradecer. Como diz o apóstolo Paulo, também outro grande apóstolo, divulgador do nosso evangelho: em tudo dai graça, seja na tristeza, seja na enfermidade, seja na saúde, seja na felicidade, dai graças. Dai graças. E agradecemos então ao nosso Pai por toda a fortaleza, por tudo que já nos deu, por tudo que há de nos dar, por toda a nossa respiração hoje, gratuita, onde muitos buscam e não mais encontram, aqueles que estão nos corredores dos hospitais, ainda achando que estão vivos, mas que Jesus continue a nos abençoar, a Maria intercedendo por nós o tempo todo, mesmo nós ainda nas imperfeições, outros nas erraticidades, Maria intercedendo, querendo, pedindo, socorrendo a cada um de nós. E a doutora Bezerra de Menezes e toda a egrégora de luz que é que se fazem presente todas as noites. Que Jesus nos abençoe. Continue a nos abençoar.
derramando sobre essa noite e todas as noites bálsamos de amor, de paz, humildade, felicidade, compreensão, indulgência, para que a gente serene e aceitamos as coisas que nós não podemos mudar. Paz e luz, e obrigado pela oportunidade. Graças a Deus. E assim peço a permissão do nosso Pai Celestial, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso mentor, doutor Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e toda a sua egrégora de luz, para encerrarmos o nosso Evangelho do nosso lar da noite de hoje. Amanhã temos o nosso Evangelho, com a volta da Jus, se Deus quiser. E a luz